Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 medidas de farinha até que tudo fique fermentado. Lucas 13, 20 e 21. Fermentado, ponto. Jesus para aqui a comparação com o reino de Deus, mas a gente podia meditar um pouco mais aí nesse processo que ele faz a comparação com o reino de Deus com a fabricação do pão. Há um pouquinho de fermento que mistura com as medidas de farinha para depois formar o pão. Vai ser o pão, o objeto principal da massa fermentada é a fabricação do pão. Então, vamos meditar um pouco, né, o versículo que eu proponho para a nossa meditação de hoje, nesse processo de meditação da fabricação do pão. Primeiro, a mulher que toma um pouco de farinha, de fermento. Tomar um pouco do fermento. O fermento está ali separado e ela vai pegar o fermento. Segundo, a segunda etapa é misturar um pouquinho de fermento com todas as medidas da farinha. Só tem farinha e só tem fermento. Farinha e fermento sozinhos não vão cumprir o papel necessário para o pão ser macio, né, saboroso, que vai ser depois com a mistura dos dois. O fermento com a massa, com a farinha de trigo, né, o trigo moído lá que se formava aquela massa fermentada. Então, tomou o fermento, misturou com a farinha, tem que misturar bem, porque não pode deixar só num ponto. Todo o fermento aquele pouquinho de fermento tem que misturar com toda a massa, e aí tem que deixar dormir por um tempo, né? A fermentação naquele tempo durava pelo menos um dia, de um dia para outro. Então, aquela massa fermentada ficava esperando o fermento fazer efeito. Terminou, a massa fermentada terminou ali, terminou o processo de fermentação, de um dia para outro. Mas aí precisa depois colocar aquela massa no forno. E aí no forno vai precisar assar e precisar ficar olhando de vez em quando. Porque senão o pão vai ficar torrado, queimado. E vai ser ruim o pão queimado, né? Precisa nem deixá-lo cru, nem deixá-lo assado demais, queimado demais. Precisa tirar a massa que vai ser transformada em pão na hora certa. E como é que isso a gente pode meditar na nossa vida, né? Eu comparo também o fermento com a palavra de Deus. Um pouquinho da palavra de Deus que é semeada a cada dia, como as nossas meditações aqui, você que tem nos acompanhado, um pouquinho da palavra todo dia vai entrando na sua vida. E aí é preciso ir misturando no seu dia a dia, nos momentos da sua vida que você se lembrar da palavra de Deus, aquela palavra vai começar a fermentar, a ir fazendo efeito no seu dia a dia. E aí depois é preciso colocá-la também no fogo das provações. Muitas vezes a gente passa por essas provações. E aí não precisamos ter medo das provações, do fogo que as provações podem causar em nossa vida. E com essa provação, no tempo certo, o Senhor vai tirar aquela provação. E aí a gente vai ter um tempo de refrigério, né? O tempo de esfriamento do pão, para que o pão depois alimente o seu povo. Então, a fabricação do pão envolve todo esse processo lento, não é imediatista. Você não pode, embora que algumas vezes o reino de Deus aí comece logo a fazer efeito na nossa vida. A palavra de Deus vai começando a ser palavra viva. Então, deixemos que o tempo de Deus, no tempo de Deus, no processo que Ele vai fazendo em nossas vidas, de misturar com o nosso dia a dia, de passar pelos fogos das provações, de retirar essa massa fermentada que vai se tornar um pão macio, saboroso para alimento de muitas pessoas. Como é lindo a gente observar na nossa história de vida, como isso foi se formando. É preciso meditar, ruminar, verificar que aquilo que a gente pensou que não ia ter nenhum efeito na nossa vida, de repente a gente se lembra, é verdade. O Senhor naquele dia
ele semeou aquela palavra como um fermento e começou a fazer efeito hoje, né? Com o tempo, depois com o tempo na nossa vida. Que hoje o Senhor nos dê esta graça de verificar, de repassar na nossa história de vida como foi feito esse fermento, essa mistura com o nosso dia a dia, mesmo com as nossas tribulações e fogo das provações, ela começou a fazer efeito e se formar no tempo certo o pão delicioso que depois vai ser alimento para tantas pessoas, para nós mesmos e para outras pessoas. Que o Senhor nos dê esta graça hoje e Deus te abençoe. Até amanhã.